estado do Rio Grande do Sul, o secretário Arthur Lemos, que é secretário-chefe da Casa Civil, que já está conosco ao vivo. Aqui a gente até convidou o secretário para esclarecer um pouco mais a respeito do Pix, mas acredito que ele até possa falar com a gente sobre essa questão da segurança pública, que como ouvimos mais cedo hoje do governador Eduardo Leite, esse também hoje é um dos focos, que é a questão da insegurança das pessoas que tiveram as suas casas invadidas pela água e que agora estão com medo dos saques, né? O Arthur Lemos já está conosco. Olá, secretário, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso UOL News. Olá, bom dia. Primeiro agradecer a oportunidade de comunicar. Nesse momento também é um desafio levar a comunicação de temas sensíveis. Vocês estão tratando aqui da questão da segurança. Nós tivemos um início aqui muito forte de resgates, onde toda a força policial, não somente os bombeiros, não somente a Defesa Civil, mas a força policial, os batalhões da nossa Brigada Militar e da Polícia Civil, atuando também no resgate. Nós agora estamos num momento de desmobilização desta ponta de resgate, aí sim já deixando mais para as forças de resgate e canalizando toda a força e todo o contingente de segurança pública para atuarem agora em segurança pública, fazendo com que a gente reduza e até elimine esses focos que estão acontecendo. Nessa esteira, além do chamamento da Força Nacional, requisitada pelo governador Eduardo Leite, estamos chamando 1.000 homens da reserva para atuarem nos abrigos, fazendo também com que a gente canalize essa força, porque também os abrigos temos que ter uma atenção especial nesse momento, onde muitas famílias estão nesses abrigos e também há conflitos que possam, porventura, acontecer nesses ambientes. Então, já requisitamos no dia de ontem 1.000 homens da Força da Reserva para serem destinadas aos abrigos. E desde o início, né, foram requisitadas toda a Força Policial do Estado do Rio Grande do Sul para atuarem. Então, a gente já começa em alguns pontos que vivenciamos aí já ter algum efeito já de ação da Brigada Militar, fazendo a repressão. Já são mais de 30 prisões que foram feitas nesse período. Também estamos lutando contra o crime organizado, que se aproveita nesse momento para fazer os seus núcleos de atuação, mas estamos trabalhando para eliminar esses focos. O secretário, eu queria confirmar com o senhor o valor que já chegou nesse Pix oficial que foi divulgado pelo governador desde o início. Esse valor é de 70 milhões de reais, é isso? O senhor tem a nova atualização disso? De quanto já chegou a arrecadação das doações que estão chegando? Justamente, antes de eu falar aqui o valor, sim, ele ultrapassou já a casa dos 70 milhões, são 72 milhões. É importante entendermos e compreendermos por que este Pix foi estruturado. O ano passado nós tivemos eventos similares, porém focados no Vale do Taquari, uma região aqui do estado, e naquela oportunidade os prefeitos das regiões estavam apreensivos porque havia muita doação que estava sendo canalizado para oportunistas que naquele momento estavam se utilizando da situação para fazer arrecadações que depois se desvirtuariam. Da mesma forma, recebíamos naquela oportunidade muitas demandas de para quem doar e para onde doar. Então, foi criado naquela oportunidade e replicado para esta oportunidade agora que estamos tendo, só que, claro, com uma amplitude dos acontecimentos. Naquela só foi o Vale do Taquari, agora são mais de 400 municípios atingidos. Nós reabilitamos o Pix justamente para que aqueles que querem fazer a doação financeira possam fazê-lo neste canal oficial. E para isso nós criamos toda uma rede e uma governança de transparência para que seja possível nós prestarmos conta deste recurso que não é público, não será público. Ele será aplicado integralmente para dar suporte a essas famílias que estão necessitando e que necessitarão também quando passarmos essa etapa inicial, quando começarmos a reconstrução, pessoas que perderam tudo, pequenos negócios, cabeleireiros, manicures, pedicures, borracharias, padarias, que perderam tudo e ali era a sua fonte de sustento, terem um valor financeiro já imediato na mão para recomeçarem as suas vidas. Então, foi assim que fizemos na primeira oportunidade do ano passado, onde nós arrecadamos um valor acima de 5 milhões e meio, onde destinamos integralmente, e no site www.sosenchentes.rs.gov.br, cada pessoa que doou do ano passado e estará também dessa doação de agora, poderá acessar para identificar
para quem está indo esse recurso e aonde estão sendo canalizadas as doações. As doações deste momento, a gente vai fazer uma reunião com o Comitê Gestor Estruturado, onde participam a Federação dos Municípios, algumas secretarias, a Federação da Indústria, Federação do Comércio, a Federação também dos Lojistas, Lions Club, Rotary Club, institutos e fundações assistencialistas de empresas que estão aqui no estado do Rio Grande do Sul, para fazer a deliberação antecipada desse valor, sabendo também que depois precisaremos ter alcance para fazer a destinação desse recurso e nós, com transparência, fazermos a prestação de contas. O recurso, esses 72 milhões que o senhor falou, ele ainda não está sendo utilizado, ele vai ser utilizado para reconstrução das cidades afetadas, é isso? Ele vai ser aplicado integralmente para onde está a necessidade, né? O que a gente tem visto neste momento? A reunião será hoje às 16 horas para a gente fazer a primeira deliberação de aplicação desse recurso. Mas temos visto, por que não adquirem determinados tipos de produtos? Porque esses produtos já estão sendo entregues nas nossas bases logísticas e distribuídos para os abrigos. Vimos isso, por exemplo, com questões de estações de purificação de água. Por que não compra alimentos com esse recurso? Porque a gente já tem um número expressivo de doações de alimentos e que não há necessidade de aquisição de alimentos. Roupas da mesma forma. Enfim, produtos de limpeza, higiene, medicamentos. Estamos recebendo muitas doações de medicamentos. Então, utilizar este recurso para adquirir produtos que estamos recebendo de doação, entendemos que estaríamos perdendo foco para este recurso. Mas quando reunirmos hoje às 16 horas para aplicação com essas entidades que farão a deliberação de qual a melhor aplicação, para já iniciarmos neste momento, teremos que ter a compreensão que, passado este período inicial, haverá sim uma necessidade grande dessas pessoas receberem este recurso para reiniciar as suas vidas. São 74 milhões, mas são 660 mil pessoas atingidas e que estão desabrigadas. Se nós fizermos uma proporção de que cada casa tem 4 pessoas, se fôssemos colocar integralmente esse recurso na mão dessas pessoas, estaríamos falando de R$2.000 para cada família, não para cada pessoa. Será importante, com certeza, nesse momento de recuperação, mas para distensionarmos, para evitarmos as acusações que estão acontecendo, já vamos buscar tentar canalizar esse recurso imediatamente a partir de agora. Secretário, o governo do estado pretende fazer alguma coisa contra as fake news, contra quem está distribuindo fake news? Por exemplo, foi dito que pelo governo federal que o Pablo Marçal e o senador Cleitinho têm dito que a Secretaria da Fazenda tem barrado caminhões de doação e que não estão deixando distribuir comida, marmita e esse tipo de coisa. Primeiro, está sendo barrado alguma coisa? Segundo, vai ser feita alguma coisa contra os autores de fake news? Com certeza, passado esse período, teremos uma medida mais enérgica de responsabilização dessas pessoas que não estão sendo nem um pouco sensíveis ao momento que nós estamos passando. Mas, de imediato, nós temos já um grupo estruturado com a Procuradoria-Geral do Estado, junto com o Ministério Público, ajuizando ações para a retirada desses materiais da internet. O Ministério Público já obteve uma liminar em face da Meta, que administra o Facebook e o Instagram, para que esses perfis sejam retirados, essas publicações que vêm nos causando uma enorme dor de cabeça, fazendo com que a gente gaste energia nisto, deixando de canalizar a energia nos eventos que ainda estão acontecendo. Vamos lá, as previsões dão conta de que iniciará no dia de hoje, retomará as chuvas. No fim de semana, na região norte do estado, nas cabeceiras dos rios, teremos ao redor de 300 milímetros de chuva, ou seja, a gente ainda está passando por um período de extrema necessidade de alerta e emergência. Mas sim, estamos estruturados, canalizando também energia, infelizmente, nessa frente, para que a gente ataque essas fake news. Não estamos barrando doações que estão vindo para cá. A NTT, governo federal, também já fez esclarecimento. Da mesma forma, a Anvisa não está exigindo documentos para a doação de medicamentos. Já recebemos diversas doações vindas pela base aérea, vindas diretamente para os municípios. As doações estão acontecendo, o que a gente agradece muito as doações, mas infelizmente a gente vai combater sim essas fake news, estamos combatendo, mas elas são em volume expressivo e por vezes a resposta demora para a retirada do ar dessas notícias falsas.
Secretário, um dos grandes dilemas de quem quer ajudar é sempre a dúvida sobre o destino e a efetiva utilização do dinheiro, né? Nesse contexto, é útil o restabelecimento desse PIX, que foi usado já no ano passado. O que eu lhe pergunto é, como se definem as prioridades e o que diferencia esse dinheiro do dinheiro efetivamente público? Há aqui mais agilidade? Os senhores têm a possibilidade de utilizar esse dinheiro de forma mais, de forma a prestar um socorro mais imediato? O que diferencia um dinheiro do outro? Perfeito. Primeiro, o que diferencia? O recurso público será integralmente canalizado para aquelas estruturas que são públicas e que são de responsabilidade do poder público. Recuperação de pontes, recuperação de estradas, recuperação de edifícios e locais públicos, isso será integralmente com recurso público, esse recurso não será utilizado para este fim. O recurso já do PIX, as doações que estão sendo feitas, a definição que se fará deste colegiado, assim como foi feito já no ano passado, é para aplicação imediata e na mão das pessoas que foram afetadas. Sim, ele tem menos burocracia, eu não preciso passar por uma série de autorizações. Eu tendo a autorização deste conselho, comitê que nós estruturamos justamente para dar transparência e coletividade para a tomada de decisão, através de uma tomada de decisão, identificação de quem deva receber esse recurso, ele é repassado à pessoa que vai ser atendida. Agora, isso também não quer dizer que a gente vai repassar sem controle algum. A gente tem que identificar quem está recebendo e se efetivamente tem essa necessidade. É ágil, mas também tem aí nesse período identificar quem realmente necessita. Porque experiência nossa do ano passado dão conta de pessoas que buscaram acessar esse recurso para doação e que não havia necessidade, e nós conseguimos, naquela oportunidade, quem fez a linha de frente de forma voluntária para a identificação dessas famílias foi o Instituto Elisabetta Randon, a Fundação Marco Polo e a CUFA, Central Única das Favelas, que foi lá para a ponta identificar pessoa a pessoa que estava recebendo esse valor justamente para uma correta aplicação. E depois de passado isso, a gente presta contas desse valor. Está lá lançado no site, porque aquele que doou tem a razão de saber aonde o seu recurso foi aplicado. Agora, nesse contexto, com todos esses cuidados que estão sendo tomados para gerenciar esse dinheiro que vem do PIX, como é que o senhor enxerga iniciativas como a iniciativa da filha mais velha da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a Letícia Firmo, que ofereceu a sua própria conta bancária para receber PIX no pressuposto de que esse dinheiro seria utilizado para socorrer as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul? O que lhe parece uma iniciativa assim? Eu evitarei comentários justamente para entrar num debate que será etéreo. A gente já fez este PIX justamente para que tivéssemos transparência e prestação de contas àqueles que desejam doar. Tem diversas outras entidades que estão fazendo essa iniciativa. Pessoal, quem quiser doar, doe para qualquer iniciativa que depois tenha a condição e a capacidade de fazer a prestação de contas. E é isso que nós vamos fazer. Este PIX que apresenta-se como SOS do Estado do Rio Grande do Sul, que é em parceria com uma entidade para aplicação e que tem toda essa governança estruturada, ela vai ser prestado contas. A gente se limita a fazer este comentário. Agora, doe para todas aquelas entidades que estão se propondo a ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Precisamos de todo o esforço canalizado. Quanto à iniciativa pessoal de cada parte, aí cada parte precisa exigir dessas pontas a devida prestação de contas, que é o que nós fazemos com o recurso PIX que está sendo doado a nós. Eu queria só voltar na pergunta anterior do Josias, só como um complemento dos critérios, das definições. Eu queria saber se você pode adiantar um pouco como será o critério, como vocês estão desenhando o critério para esses valores chegarem para as pessoas individualmente, né? Como vocês vão aferir o valor, se vai ser o mesmo valor para todo mundo, o que vocês vão levar em consideração para pensar valores para chegar na mão das pessoas individualmente? Perfeito. O valor para cada pessoa vai depender do número de necessitados e a capacidade que as doações tiveram alcance. Se eu pegar como exemplo o ano passado, foram mais de 5,5 milhões, cada pessoa recebeu R$ 2.500. Esse foi o limite e se exauriu quase que a plenitude desse recurso. Teve um saldo que
acabou sendo residual, que ia ter uma nova rodada, e aí fomos acometidos por esse novo evento. O que nós vamos levar para a discussão de hoje? Bom, primeiro, antes da retomada da vida, de uma retomada mínima da vida normal, a gente tem o que está acontecendo agora e vamos levar a discussão, de chamar as entidades que estão atuando na ponta se há alguma necessidade que as doações de bens materiais não estão sendo suficientes. Se identificarmos que não estão sendo suficientes, vamos colocar em decisão para aí sim usar esse recurso para adquirir o que quer que seja necessário para chegar a essa ponta. Não sendo identificado neste colegiado, o passo seguinte, na retomada, aí utiliza-se toda a estrutura estatal, né, nos abrigos e nas pessoas que ficaram desabrigadas para cadastramento dessas pessoas, identificação do que elas perderam, vamos identificar quem perdeu os negócios, por exemplo, está nesse grupo conosco, está o Sebrae, e justamente por isso que estão todas as outras entidades, está aqui a FETAG, que é a federação, nós vamos chamar a FETAG, não está no decreto, mas vamos chamar a FETAG, que é a federação dos trabalhadores das entidades rurais, dos pequenos produtores, que perderam também toda a sua produção e não têm hoje capacidade de retomada. Então, identificando esse universo através das entidades públicas, da nossa Secretaria de Assistência Social e também da Assistência Social dos municípios, identificando uma a uma, e aí deliberado nesse comitê que vamos alcançar recursos financeiros para ela decidir aonde ela vai aplicar esse recurso, ou se nós vamos adquirir, por exemplo, equipamentos de linha branca, ou até mesmo a construção de casas, é essa discussão que a gente vai ter hoje às 16 horas. Aliás, secretário, a gente tem até uma reportagem aqui nesse momento no UOL que a gente está falando sobre o tamanho dessa destruição, né? Eu não sei se o próprio presidente Lula falava que não se tinha ainda um diagnóstico exato do tamanho dessa destruição. Aqui, falando de 100 mil casas destruídas ou danificadas nessas enchentes no Rio Grande do Sul, e um prejuízo estimado em 4 bilhões e 600 milhões de reais, é o que diz a Confederação Nacional de Municípios, dados ainda parciais, já que muitas cidades estão submersas pela água, né, onde os danos ainda não foram medidos. O setor da agricultura foi a área privada com maior prejuízo até agora, calculado em 435 milhões de reais por essa confederação. Queria saber se o governo do estado do Rio Grande do Sul também trabalha com esses números, se já existe um diagnóstico do tamanho da destruição dessas enchentes. Não temos a exata dimensão, estamos fazendo ainda esse levantamento. Esses números que a Confederação Nacional dos Municípios apura são relacionados diretamente aos municípios, aí a gente vai ter que agregar todos os equipamentos públicos que foram perdidos, que são de responsabilidade estadual. Coloco aqui que estimo será superior aos 435 milhões as perdas que nós tivemos na agricultura. Nosso departamento terá hoje, ao longo do dia, a definição do impacto disso, mas todo o valor que levarmos hoje, ele ainda será subestimado do que porventura está por vir, porque realmente temos cidades ainda submersas, não temos ainda a capacidade de identificar. Vamos identificar sim no setor primário, não conseguimos agora numa matriz de insumo-produto a questão da indústria, a questão do comércio, o que isso vai se afetar de forma definitiva, mas com certeza a gente pode tratar, como o governador Eduardo Leite vem bem mencionando, o que nós vivenciamos no ano passado pode se multiplicar por mais de 10. É hoje o impacto que nós temos aqui, não só na economia, mas em todas as infraestruturas dos municípios. São mais de 400 municípios atingidos, alguns em menos grau e outros em graus elevadíssimos, e que a gente vai ter que ter a recuperação de todo esse secretário, espaço. Uma pergunta que chega com frequência aqui, e uma preocupação dos brasileiros em geral, que a gente vai ouvindo, né, aqui os relatos tristes e as imagens, é se tem alguém ainda que não está sendo assistido pelo Estado de alguma maneira, né? Hoje, mais cedo, ouvindo o governador Eduardo Leite, ele falava sobre a dificuldade de acesso a algumas regiões diante do bloqueio das estradas e da destruição de estradas, de pontes. Quais são ainda as regiões, e qual é o percentual disso, não sei, de locais que ainda o Estado não conseguiu chegar com algum tipo de assistência? Bom, nós temos no interior do estado as comunidades mais para o interior do interior. Temos sim algumas localidades em que foi difícil o acesso e está tentando buscar esse acesso por solo. Algumas medidas em acesso aéreo já estão levando-se mantimentos a isso. O que o governador menciona
é que apenas ontem conseguimos acessar com veículos aqui a rodovia, que tinha ao redor de 300 pessoas que estavam em cima da rodovia, mas estávamos levando mantimento por ar para essas pessoas. Continuamos envidando esforços para resgate ainda também por barco, aqui principalmente na região de Canoas e Eldorado, que tem essa situação, mas o número reduziu drasticamente. Eu não posso afirmar peremptoriamente que não há nenhuma pessoa que ainda demande desse atendimento, e isso estamos identificando. Por isso que é importante também o emprego pelas Forças Armadas dos drones, identificando com câmeras de calor aonde estão essas pessoas. Agora também temos enfrentado pessoas que não querem sair de onde estão por diversos motivos, receio de saques ou até mesmo porque acreditam que a normalidade já está voltando. Vou dar aqui como exemplo aqui a Serra Gaúcha, região lá de Bento Gonçalves. As pessoas, o sol já está perdurando aí por 2 dias, 3 dias, o tempo seco, as pessoas voltaram para suas residências e a gente passará agora a não abastecer essas pessoas com mantimentos. Por quê? Porque a gente precisa que elas saiam dessa zona de risco, elas não podem ficar. As pessoas precisam entender, esse é um apelo que a gente faz, as pessoas precisam entender que não há condições de retorno para suas residências aonde estão em zonas de risco, porque teremos aí ao longo dessa semana, começa hoje, no fim de semana, com mais afinco, chuvas na parte norte do estado e que terão influências nessas cidades. Então a gente agora também está fazendo um segundo esforço em determinadas regiões para retirar as pessoas dos locais que elas retornaram, porque ainda estamos em alerta máximo de chuvas. Tarefa muito Secretário, difícil, qual é a né, avaliação que secretário? o senhor faz? Perdão, Fabiola. Não, é porque é isso que ele está falando, Josias. Não sei se você lembra, mas quando teve a enchente lá, também no litoral norte de São Paulo, a gente ouviu um prefeito e ele falava exatamente isso. As pessoas estão numa área de risco, só que elas não querem sair dos seus locais. E aí elas retornam. E aí o que o Estado tem que fazer? Retirar essas pessoas à força dessa maneira. A gente está ouvindo aqui o relato do secretário Arthur Lemos e eles falaram que vão parar de dar alimento a essas pessoas para que elas saiam da casa delas. Olha a gravidade da história. É isso que o senhor falou, né, secretário? A gente não consegue, se a gente abastecer essas residências, as pessoas não sairão das suas casas. A gente precisa que elas saiam dessas zonas de risco. Eu estou falando aqui da região da Serra Gaúcha, que é hoje aonde estamos enfrentando esse desafio. Porque senão, se as pessoas não saírem, com as chuvas que estão vindo, poderemos ter novos resgates em zonas difíceis e que trazem muita complexidade para a atuação das forças de resgate. Então estamos rogando para que essas pessoas saiam, porque elas querem, dadas as condições atuais do tempo, ficarem em suas casas. Eu ia lhe perguntar justamente isso, secretário, uma derivação desse problema, né? Não fornecer alimento para forçar as pessoas a saírem da área de risco. Nós estamos vivendo um problema que é reincidente no Rio Grande do Sul, embora em proporções inéditas, não é uma novidade isso que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, já aconteceu outras vezes. E baixou a água, todo mundo volta para o mesmo lugar, volta para a mesma área de risco, para a mesma... se submete aos mesmos problemas. O que eu lhe pergunto é, o Estado tem capacidade para hoje discutir a sério a reacomodação de comunidades inteiras em outras áreas que não estejam sujeitas a esse risco, ou não temos condições de falar disso, não temos dinheiro para isso? Como é que os senhores estão tratando essa questão a partir da tragédia que nós estamos vivendo hoje? A gente iniciou isso a partir da tragédia que nós vivenciamos o ano passado. Muitas residências muitas pessoas já não retornaram para as zonas que ficavam mais próximas aos rios, e isso foi possível fazer esse trabalho. Agora, a gente está enfrentando, assim como enfrentamos no passado, cidades inteiras que ficaram submersas. Então, deslocar uma cidade inteira para outras regiões nos traz um grau de desafio que outras medidas precisam ser encontradas. Vamos pegar um exemplo. Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana. Temos que avançar e estamos trabalhando com afinco para conclusão dos estudos e dos projetos estruturais para a construção de diques, para que a cidade não seja alagada integralmente. Agora, populações ribeirinhas, essas já iniciávamos no ano passado, essas sim precisarão não poderão ter as suas casas reconstruídas. Com recursos públicos, essas casas não serão reconstruídas nessas regiões ribeirinhas. Agora, a gente tem todo o desafio de sensibilização
da sociedade, das pessoas que têm a sua condição de vida naquela localidade, e o convencimento também faz parte dessa atividade de deslocamento dessas pessoas. Agora, aumenta o grau quando a gente fala de cidades inteiras que ficaram submersas, e aí deslocar cidades inteiras, aí sim vai demandar um plano de contingência e um plano de resiliência muito maior do que a gente enfrentou ano passado. Mas, secretário, muitas das pessoas que não estão querendo deixar suas casas, elas estão com medo dos saques, de terem suas casas saqueadas se saírem, né? Como que se faz nesse caso? Aí se cortar a alimentação dessas pessoas, aí a situação é pior ainda, né? Vamos fazer uma separação. Primeiro, temos aquelas pessoas que não querem sair das suas casas, que estão isoladas. Esses a gente leva a mantimentos para que ela, não quer sair de casa, temos uma condição de não podemos retirar à força essas pessoas, então vamos dar toda a atenção e necessidade a essas pessoas. O que eu mencionei anteriormente é uma região específica aqui do estado do Rio Grande do Sul, que sofrerá novamente a ação das chuvas aqui no estado, dessas pessoas que já estavam nos abrigos e retornaram às suas residências. Então, o que a gente está fazendo? Eu não posso lhe atender porque você voltou à sua residência de onde você já tinha sido retirada e não tinha nenhum evento de saques ou algo do gênero. Eu preciso que essas pessoas voltem para os abrigos, porque teremos, ao longo dessa semana, esses contingentes climáticos ainda. Então, é quanto a essas questões que a gente está tentando buscar o convencimento dessas pessoas. Mas teremos a sensibilidade, com certeza, de fazer ao máximo que as pessoas entendam, né, de alguma forma. O que a gente não tem hoje a condição é de pegar essas pessoas à força e retirar dessas áreas. E por que elas voltaram para essas áreas? Porque são 3 dias já de sol e dão uma sensação para essas pessoas que tudo está voltando à normalidade. Porque foi isso que aconteceu ano passado. Passado o período de chuvas, as coisas voltaram com um período seco. Mas nós estamos vendo que não. Ao longo dessa semana teremos ainda eventos climáticos e aí o esforço que a gente está fazendo nesta região específica, que as pessoas saiam das suas residências e voltem para os abrigos. Secretário, eu sei que o senhor está com o tempo aí corrido. Os últimos dados que acabaram de sair, infelizmente subiu para 100 o número de mortos, é isso? Queria só confirmar com o senhor, e também sobre a expectativa e a esperança de encontrar esses que estão desaparecidos e que talvez não tenham conseguido ainda fazer algum tipo de comunicação diante da falta de energia. Como é que vocês trabalham com esse número dos desaparecidos, a busca pelos desaparecidos, e o número de mortos está em 100, esse é o último divulgado, é isso? Eu estava aqui com vocês, eu não tenho a informação atualizada, Fabiola, a gente estava conversando. Agora, o que eu preciso mencionar é o seguinte: todo o trabalho na região mais ao centro-norte do estado, pela experiência que nós tivemos no ano passado, nós tivemos uma atuação junto às prefeituras em que nós salvamos muitas vidas com o deslocamento das pessoas para um nível de cota, por exemplo, 4 metros acima dos eventos que aconteceram no ano passado. Foram essas orientações e atuação que nós tivemos junto aos municípios para fazer. Então, a gente salvou muitas vidas com essas medidas. Ocorre que nós tivemos outros efeitos que acabaram tendo reflexo, não somente das águas que subiram, mas a gente salvou muitas vidas, levando a uma cota acima do que tinha ocorrido ano passado, mas infelizmente tiveram muitos deslizamentos de terra que acabaram infelizmente levando a óbito muitos gaúchos e gaúchas. Então, esse também foi o desafio adicional que nós tivemos. Então, eu não posso precisar o número, porque estávamos aqui conversando, mas continuaremos. Sim, envidando esforços. Aqui agradeço a todos os estados brasileiros que enviaram para nós, bombeiros, forças policiais. Os bombeiros estão agora na busca de resgate de pessoas que porventura possam ter sido soterradas, na busca dos desaparecidos ou pessoas que estejam isoladas. Todos os meios estão sendo empregados no resgate dessas pessoas antes que nós voltemos a ter os efeitos climáticos que começarão a partir da noite de hoje. A gente vai entrevistar em instantes o seu colega, o secretário Sandro Caron, também para nos falar sobre segurança pública, que é uma grande preocupação. Só uma última questão, muito rapidamente. Felipe Neto acaba de divulgar que chegaram aí os purificadores de água, que ele comprou através também de uma vaquinha. Isso foi combinado de alguma maneira com a Defesa Civil? Ele falou que vai ser entregue à Defesa Civil do Estado?
Nós, pelo menos, não tenho conhecimento que ele tenha entrado em contato conosco, mas chegando esses purificadores na base aérea de Canoas, nós temos a estrutura da Defesa Civil que, identificando os abrigos que necessitam, farão essa distribuição. Temos também purificadores que foram obtidos por um movimento aí de São Paulo, que chegaram também hoje, foram 12 purificadores que serão destinados, e está vindo uma carga também de purificadores da Alemanha, que já está no Rio de Janeiro. Nós, em conversa com a CEO aqui da Fraport, que é a que administra o aeroporto de Porto Alegre, conseguiu uma carga de purificadores vindo da Alemanha, que está vindo agora do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. A nossa base aérea de Canoas, junto com a Força Aérea, a nossa Defesa Civil recepciona esses materiais, mesmo que não tenham sido comunicados, chega aqui, coloca, comunica, entra no espaço aéreo e pousa na base aérea e a gente faz a distribuição desses produtos. Tá certo. Muito obrigada. Bom trabalho a vocês aí, toda a força aí, a situação que vocês estão vivendo no Rio Grande do Sul. Até uma próxima. Obrigado, até à disposição e até uma próxima. Agora, 12h41, eu vou me despedindo de vocês.